Observamos que os conflitos se dão principalmente nos grupos, mas basta ali termos duas pessoas fazendo uma mesma tarefa, por exemplo, para que a gente já encontre ali uma situação de conflito. Então, hoje vamos conversar como é esse funcionamento dos 4 perfis comportamentais dentro de uma situação de conflito. Por que e quando surgem essas oportunidades do conflito aparecer? Lembrando, gente, que aqui no canal você vai encontrar vários vídeos onde conversamos sobre cada perfil comportamental individualmente. Então, se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, porque é muito interessante. E aí? Como gerir os conflitos através do comportamento? Bora descobrir? Oi, gente! Todos bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou Gladys Luciano, profissional de RH com 14 anos em gestão de pessoas. Eu sou Master Analista Comportamental, mentora e trainer comportamental com foco nos nossos líderes e nas nossas equipes. E se você ainda não conhece o nosso canal, já aproveita e se inscreve aqui. Tenho certeza que juntos teremos muitos insights. Gente, nosso foco aqui hoje será os perfis em situação de conflito. E vamos começar com os nossos extrovertidos, ou seja, os influentes e os dominantes. Nossos influentes têm grande necessidade de conversar, trocar ideias, mostrar o que produziu e por isso acabam solicitando muito as pessoas que estão em volta dele. Se ele escreveu um e-mail ou recebeu uma resposta muito legal, ele já cutuca o colega e diz: olha só como eu arrasei aqui na minha argumentação. Ou ainda, olha o que essa pessoa respondeu para mim. O influente precisa e vai solicitar muito feedback, tanto de colegas, dos pares, quanto do próprio líder. E ele não tem problema nenhum com isso, viu? É um perfil que realmente vai demandar muito, vai solicitar muito o próprio líder. Agora imagina só a situação de um colega que é mais introvertido ao lado dessa pessoa. Pois é, só aí já podemos ter uma situação de conflito. Os perfis introvertidos podem se irritar facilmente com essa dependência dos influentes. Podem considerar exageradas e também podem ver essas situações como preguiça. Porque quando tem uma novidade ou algo que o influente não tem tanto conhecimento, ao invés dele buscar essa informação por si próprio, um livro ou buscar na internet, ele vai solicitar o colega. Então esse colega que é mais introvertido, que já teve todo o trabalho, fez uma pesquisa, buscou em livros, buscou em artigos, para conseguir entender um determinado conceito, chega o influente e diz para ele: prefiro que você me conte, é mais fácil. O colega introvertido logo pensa: espera aí, por que você também não tem o trabalho de pesquisar, de buscar a informação para fazer a sua atividade, assim como eu fiz? O influente gosta, ele prefere essa troca com pessoas, essa conversa. Não tem tanto ânimo para ser tão curioso, para buscar, para ter uma leitura muito longa. Inclusive, o influente não tem problema algum não ser tão profundo.
E isso pode gerar um conflito entre os colegas mais introvertidos. Como o influente não tem profundidade, quando ele vende uma ideia, ele conversa somente um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa ideia. E pela facilidade que ele tem em comunicar, em vender determinada ideia, ele acha que aquele pouco tempo de conversa sobre o assunto é o suficiente e está ótimo. E, gente, é verdade. O influente realmente vende muito bem com a pouca informação que ele possui. Mas o colega introvertido, que gosta de mais profundidade, consegue perceber que o influente não está tendo um aprofundamento no assunto, um domínio do assunto, e já começa a questionar, começa a duvidar do colega, não dá tanta credibilidade para o colega, e aí o conflito pode aparecer. Como já sabemos e conversamos em outros vídeos sobre o perfil influente, eles gostam de plateia, gente, de palco, de brilho, e tem uma dificuldade enorme em dizer não. Tem dificuldade de negar algo para alguém, porque isso pode comprometer a popularidade dele. E por esse motivo, por essa dificuldade em dizer não, um colega pode falar assim: "Você me ajuda nessa tarefa?" E o colega influente diz: "Claro, eu ajudo você." Mas eis que outro colega solicita ajuda dele também. E mais um outro colega. E aí chega o chefe, pede para ele fazer outra coisa. E ele, gente, vai falando sim para todo mundo. Quando chega num determinado momento, ele não consegue mais atender a tudo aquilo que ele se voluntariou, que ele se colocou à disposição. E acaba tendo mais de um compromisso ao mesmo tempo. Não consegue ser pontual, não consegue terminar uma tarefa. Se torna um perfil sem acabativa. E um ponto aqui que acaba agravando a situação é que se o influente iniciou uma tarefa e se essa tarefa ficou entediante, ele passa para a próxima. Aí ficou entediante de novo, passa para a próxima. E assim ele vai deixando várias abas, várias tarefas inacabadas. E essa falta de foco pode resultar em conflitos dentro da equipe. E por quê? Porque se o influente está num projeto, por exemplo, onde o resultado dele é importante para que a atividade do colega siga, e o influente ainda não acabou, está fazendo 1000 tarefas ao mesmo tempo e não termina nenhuma, isso acaba impactando diretamente na produtividade da equipe. Falei demais! E agora? Um outro ponto é que o influente fala o que não deveria falar. O influente pode participar de alguns momentos, pode escutar ou fazer parte de um grupo onde existam conversas que são mais sigilosas. E de repente ele pode soltar alguma informação que ele ouviu e não podia ter falado ou comentado. Para ele é tudo muito tranquilo, porque num ambiente mais informal a gente pode falar, a gente pode acontecer, a gente pode conversar. Isso não significa que todo influente vai contar os segredos ou passar informações sigilosas. Combinado, gente? Mas como ele é mais descontraído, mais informal, ele pode muitas vezes falar o que não deveria mesmo. Até falar sobre um colega, fazer um comentário sobre o líder. Às vezes, esse líder nem dá tanta liberdade assim para ele. E ele tem algumas conversas que são mais informais. E isso pode constranger o ambiente,
pode gerar fofocas com outras pessoas, enfim, são situações que também podem gerar conflitos. Fala mais do que faz. Nessa questão, o que compromete o influente é a credibilidade desse perfil. Porque quando isso vai acontecendo repetidamente, as pessoas dizem: ele marcou comigo e furou. Ou prometeu que ia fazer e não fez. Ou ainda, falou que ia entregar em determinado dia e em cima da hora não tinha acabado. Esse comportamento compromete a credibilidade que ele tem diante das pessoas, gerando conflito entre as pessoas que trabalham com ele. Para os perfis mais introvertidos, ou seja, analistas estáveis, que preferem trabalhar sozinhos, que preferem o silêncio, que preferem ficar mais concentrados, tendem a se irritar mais facilmente com o influente. Às vezes, os introvertidos não aguentam trabalhar muito tempo ao lado desse influente, que fica a todo momento cutucando, perguntando, pedindo para ler e-mail, pedindo para ajudar em uma negociação, tirando dúvidas, pedindo feedback. O perfil introvertido vai começar a se questionar: por que ele não procura sozinho? Por que ele não vai no líder? Ainda mais, gente, o perfil introvertido, que é voltado para regras. Ele pensa: espera, minha função aqui não é essa, não é te orientar. E provavelmente o perfil introvertido, gente, não vai falar isso de uma maneira muito direta, sabe? Mas vai ficar muito incomodado. Esse perfil não é de muita conversa. Alguns não são muito sociáveis. Preferem ficar ali, ele e o computador. E tá tudo certo, sem muita interação entre as pessoas. E no pensamento do introvertido, na visão do introvertido, o colega poderia solicitar um líder. O líder é a pessoa mais apropriada para ajudar ele nessas tarefas. Ou o introvertido vai falar assim: ele deveria ter determinadas habilidades para procurar, pesquisar por si só. Ele tem que trazer essa atitude para a atividade que ele desenvolve. Não tem que perguntar para mim, ele tem que ir sozinho. E o influente, né, o colega influente, além de querer criar um ambiente mais caloroso, ele vai querer ser mais amigo, conversar, perguntar da vida pessoal. E isso pode gerar, sim, um conflito muito grande com os perfis introvertidos. Porque eles geralmente não gostam de falar muito de si, não misturam questões de trabalho com questões pessoais. Então, para os introvertidos, essas questões são desgastantes demais. Às vezes, o influente vai dar uma ideia e o colega introvertido nem ouve mais, porque não compra nada do que o colega diz. E essas situações onde o influente dá aquele jeitinho, sabe? O introvertido não dá crédito, porque para o introvertido, um bom profissional precisa ser profundo, precisa ser especialista, tem que dominar a situação ou dominar a técnica. Então isso pode acabar gerando conflito na equipe. Tudo bem até aqui, gente? Bom, e quando o perfil é mais racional? Como isso vai impactar? Como a atitude do influente impacta o mais racional, ou seja, o perfil dominante? Os dois, influentes e dominantes, são extrovertidos, têm uma forma mais direta de lidar, então isso é mais fácil. Contudo, a diferença principal entre eles é que o dominante é mais racional e o influente é pura emoção.
Quando o influente ouve essas frases mais diretas, uma opinião mais direta do dominante, pode soar um pouco grosseiro. De repente, o dominante fala: esse trabalho está uma porcaria, sendo bem direto, bem intenso. E como o influente gosta desse ambiente mais amigo, mais descontraído, pode levar isso para o lado pessoal. E ao ouvir esse tipo de feedback, o influente logo pensa: poxa, então será que esse colega não vai com a minha cara? Ou ainda, o que será que eu fiz? Ou de repente não, gente. Lembram que conversamos da impulsividade? De falar sem pensar? Então, de repente, o influente pode ir logo falando: espera, o que você tem contra mim? E na verdade, o dominante está falando do resultado que o influente está entregando, do trabalho em si, da tarefa, e não da pessoa do influente. Mas o influente tem essa tendência a levar mais para o lado pessoal, por ser um perfil mais emocional, e pode gerar conflito, né? Um embate entre eles. E o dominante não tem muita paciência. Para não dizer nenhuma, né, gente? Vamos combinar. Então, ele vai logo falando para o colega influente: olha, você faz muito show, você quer aparecer para o chefe, você quer aparecer para os colegas. E viu, a gente precisa ir direto para o resultado, não está aqui para ser amigo de ninguém. E eles podem então ter esse tipo de embate entre eles. A motivação dos influentes está muito relacionada com esse prazer que ele tem de desenvolver a tarefa, de fazer junto. Então, se esses conflitos aparecem, ele começa a se desmotivar. Provavelmente ele não vai mais se sentir parte da equipe. Provavelmente não vai mais querer fazer parte dessa organização. E assim não vamos conseguir ter o resultado que precisamos dessa pessoa. Então, é um problema enorme que pode acontecer. Mas olha só, gente, nós podemos também ter na equipe mais de um influente. E aí? O que acontece? Será que teremos conflitos? Eles se dão bem? São duas pessoas calorosas que integram esse ambiente e as pessoas, e está tudo bem. Precisamos ver aqui como esses influentes vão encarar esse fato. Eles podem se juntar e ser realmente essas duas pessoas que influenciam o grupo, que levam alegria para o ambiente. Inclusive, esses dois juntos podem ser muito agitados e barulhentos. Eles buscam esse ambiente mais informal e podem influenciar, apoiando o líder, apoiando a empresa ou não. Se eles tiverem uma opinião diferente do líder, esses dois influentes vão falar sem medo. E é bem provável que eles não escondam a opinião deles, mesmo que essa seja contrária à do líder. Caso houver uma disputa entre os dois, aí sim, hein, gente? Vamos ter outros tipos de conflitos, onde cada um vai querer puxar o peixe para si, onde cada um vai querer influenciar a equipe da sua forma, do seu jeito. E isso pode gerar divisões. Vamos ter um embate entre os dois, uma disputa aí desse palco, desse brilho, dessa plateia. E eles vão querer todas as luzes para si próprio. O que acaba sendo um problema maior para o líder, que não só tem que administrar as questões do perfil, mas aquela situação ali
entre os dois colaboradores. E a equipe, né? Entre a equipe também, que provavelmente se divide entre essa situação. E, gente, quando acontece esse tipo de conflito entre os influentes, pode ter certeza que outras pessoas, no mínimo, saberão. Porque eles são tão barulhentos, eles mostram, eles não escondem, eles não são nada discretos. Então, as pessoas que estão ao redor ou participam ficam sabendo que ali existe um conflito. Bom, até agora vimos como o perfil influente acaba impactando os outros perfis. Mas dentro do grupo dos perfis extrovertidos, além dos influentes, que são mais emocionais, temos a outra parte, os dominantes, que, como já comentamos, são mais racionais. E qual é esse impacto? Como os dominantes impactam os outros perfis? Geralmente, por essa tomada de decisão dele ser mais racional, mais precisa, ele deixa a tomada de decisão centrada nas mãos dele. O dominante influencia muito o grupo, faz com que o grupo tenha uma tendência para aquilo que ele acredita. Pode até parecer uma coisa mais autoritária, sabe? Tem uma voz firme, se mostra bem determinado, tem essa tomada de decisão muito rápida e pede para que o grupo também tenha essa decisão rápida. E às vezes o outro colega diz: não, eu preciso de mais tempo para pensar, organizar as ideias. E o dominante logo fala: não temos tempo para isso não. É sim ou é não. E ele consegue exercer uma pressão sobre as pessoas, inclusive no diálogo. Como o dominante é muito argumentativo, por ser extrovertido e por ser racional, ele consegue se colocar muito bem. Então, o que ele pensa, o que ele acredita, ele coloca e coloca com muito peso. Consegue pressionar situações e influenciar muito para o lado dele, para a forma como ele faz. E isso pode causar pressão no grupo onde ele está. E as pessoas podem se irritar com esse tipo de atitude. Às vezes, ele toma a liderança para si, consegue se impor de uma forma que, dependendo da postura do líder, pode até cobrir um pouco essa liderança do líder dele e passar por cima. O dominante é muito ativo, sempre muito participativo, muito atuante. E essa característica muito forte pode sobressair tanto com os iguais, como com os colegas, como com a própria liderança. Por esse motivo, pode parecer às vezes muito mandão, arrogante, e isso é um terreno fértil para surgimento de conflitos. E as pessoas pensam assim: poxa, ele é um igual, ele é um par, e está querendo colocar as ordens da forma como ele acredita, como ele pensa? E claro, por ele ser argumentativo, por falar mais alto, não necessariamente, né, gente, as coisas precisam acontecer como ele quer. Dominantes podem manipular as pessoas para o seu próprio benefício. Se coloca muito bem das situações de embate. Não foge do embate. Vai para cima. Inclusive, ele gosta disso. É uma habilidade que ele tem. E geralmente consegue o que ele quer. Tem excesso de autoconfiança, gente, e isso também gera muitas oportunidades para o conflito. É obstinado e pode passar por cima, como já comentamos, até da própria liderança, das autoridades que existem naquele ambiente. E isso pode gerar conflito, tanto dele com o próprio líder,
como dele com os colegas, pessoas que trabalham naquele ambiente ali com ele. Impaciente com os detalhes. Não tem tempo para a demanda dos outros. Geralmente as demandas dele mesmo são colocadas uma atrás da outra. Então, se você não se apresenta, não se coloca, não se posiciona da mesma forma que ele, pressionando, ele vai resolvendo as demandas dele com muita agilidade, com muita rapidez. E consegue canalizar as forças até mesmo do grupo para resolver essas demandas que são dele. Pode inclusive influenciar muito o grupo para concordar com o seu plano de trabalho, com a forma que ele faz. O dominante tem pouca capacidade de análise, ele não pensa, não tem muito feeling com os detalhes e sempre gosta de fazer qualquer atividade o mais rápido possível. Se o dominante estiver no meio de um grupo que preza muito por qualidade, por exemplo, analistas que são mais introvertidos, esse grupo vai sofrer com ele ou ele vai sofrer com esse grupo. E é bem provável um conflito entre eles, porque ele vai influenciar para que o grupo agilize o trabalho. E as pessoas do grupo vão querer detalhes, vão prezar pelos detalhes e vão querer uma entrega com maior qualidade. Gente, velocidade e qualidade são coisas quase que antagônicas. Então, se eu preciso um pouco mais de qualidade, é necessário mais tempo, uma organização melhor, uma elaboração melhor e por aí pode surgir o conflito com o perfil dominante. É isso, gente! É claro que temos muitas outras coisas dentro aí dos perfis que poderíamos falar nessa questão do conflito. Não conseguiríamos falar sobre tudo em um só vídeo. Mas eu espero que esse conteúdo tenha sido de muita contribuição para todos vocês. Sempre que a gente pensar em conflito, a gente vai pensar em comportamento. E é por isso que é muito importante estar a todo momento relacionando isso com os perfis comportamentais. Não tem como a gente ignorar o comportamento se a gente estiver falando de conflito. A todo momento vamos ver o comportamento linkado a essas questões de conflitos. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!